Doenças cardiovasculares em mulheres já ocorrem em número superior ao câncer ginecológico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, respondem por 1/3 das mortes no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mulheres por dia. Conosco no estúdio para falar do assunto, o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e superintendente científico da APAE São Paulo, Antônio Carlos Lopes. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Obrigado. Por que as mulheres são mais suscetíveis à mortalidade por doenças cardiovasculares? Não, em primeiro lugar, porque até o momento a prevenção das doenças cardiovasculares nas mulheres ficava muito a desejar, né? Em segundo lugar, porque, na realidade, ela dava pouca atenção para os sintomas cardíacos que acometiam elas, né? De tal forma que a mortalidade passou a aumentar ao longo do tempo, né? E justo com as mulheres que se cuidam mais, né, do que os homens? Pois é, as mulheres se cuidam mais no que diz respeito à parte ginecológica, né? E não do ponto de vista clínico geral. Elas só vão ao médico quando realmente, o clínico, quando tem um problema. Quando não tem problema, elas vão ao ginecologista. Por isso que eu digo que hoje o grande clínico das mulheres são os ginecologistas. Porque a mulher vai pontualmente ao ginecologista e é o momento... Desde cedo, né? Desde cedo. E é o momento que o ginecologista tem de fazer os exames preventivos e, inclusive, orientar no que diz respeito à alimentação, a exercício e assim por diante, né? Mas, para isso, é preciso que haja uma boa formação ginecológica também, porque do jeito que nós temos um sistema de saúde, infelizmente, mal tem tempo para a paciente sentar e já está saindo. E essa proporção entre homens e mulheres com relação às doenças cardiovasculares sempre existiu, então, e tem aumentado agora entre as mulheres? Exatamente, essa proporção sempre existiu, né? Nós sempre vimos os homens muito mais sujeitos às doenças cardiovasculares e, com o passar do tempo, foi aumentando a incidência das doenças nas mulheres. Por que isso aconteceu? Bom, primeiro porque a mulher já começou a ter uma vida profissional muito intensa, a trabalhar em forma de estresse, sob pressão, né? Em segundo lugar, o tabagismo se disseminou muito mais entre as mulheres do que antigamente. O uso do anticoncepcional também representa um fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? E os fatores genéticos que nunca foram levados em consideração. Pai, mãe tinha doença cardiovascular e nunca isso foi dado a devida atenção. Por quê? Porque a mulher preferia ir ao ginecologista a ir a um clínico. E o ginecologista, infelizmente, não dá atenção para essa parte sistêmica da mulher, essa visão holística que é preciso dar para as mulheres. E qual que é a relação, então, entre o tabagismo e os anticoncepcionais com essas doenças, doutor? Bem, o mundo inteiro sabe que o tabagismo é um fator de risco importantíssimo para a doença arterial coronária, que é o que mais nos interessa no momento, né? E os anticoncepcionais pelas alterações hormonais que alteram a coagulação do sangue da mulher, e essa coagulação alterada, passando por locais obstruídos, mesmo sendo discretamente, pode formar um trombo nesse local e acabar levando ao infarto do miocárdio, né? Ou desencadear a angina do peito, que pressupõe um infarto mais adiante. De tal forma que esses são os principais fatores, quer dizer, e o fator genético é fundamental, né? Quer dizer, então, quem tem pai e mãe que tiveram doença arterial coronária, infarto do miocárdio, angina, etc., devem se preocupar mais precocemente. E quando é que a mulher tem que se preocupar, então? Quais são os sinais, quais são os sintomas que ela Bem, tem? Em primeiro lugar, uma limitação da capacidade física, né? A mulher hoje faz exercício, habitualmente, né? E ela percebe que não consegue mais fazer os exercícios que fazia antes, porque cansa. Um cansaço desproporcional sem um motivo. Isso já é um sinal, então? Esse é um sinal, né? É o equivalente à doença arterial coronária, a angina do peito, melhor dizendo. Em segundo lugar, quando começa a ter desconforto precordial no tórax, na região anterior principalmente, quando faz algum tipo de esforço, ou as emoções. E muitas vezes essa dor vai para o braço, ou vai para o pescoço, ou vai para a mandíbula, né? Então, eu falo que é muito importante que essas pessoas, que as mulheres, fiquem atentas para essas dores que aparecem aos esforços, principalmente. Tem alguma idade específica que elas começam ou não? Em geral, depois dos 40 anos, quando começa a aparecer a menopausa, a incidência é maior, né? Em pessoas mais jovens, mulheres mais jovens com infarto do miocárdio, é muito difícil
acontecer, a menos que seja por uma outra doença, que seja o que se chama de vasculite coronária. Não é o que nos preocupa no momento, que é a prevenção da doença arterial coronária, encadeada pelo colesterol, pelo distúrbio metabólico, pelo açúcar, pela obesidade, pela vida sedentária. Então, esses são todos fatores de risco que, atuando sobre um fator genético, fazem com que a doença seja mais prevalente. E ela tendo esses sintomas e buscando ajuda, ela tem tratamento? Como que é, doutor? Bem, o fundamental é a prevenção, né? A prevenção é fundamental, porque fazendo a prevenção, o risco da doença acontecer é muito menor, né? O que seria essa prevenção? Alimentar, dieta, exercício físico orientado, não é sair correndo no Parque do Ibirapuera, por exemplo, né? Orientação quanto ao tabagismo, orientação quanto à correção dos distúrbios metabólicos, diabetes, colesterol e assim por diante, né? Então, esse conjunto de prevenção é muito importante, né? De tal forma que aí é que ela acaba tendo a vantagem de se vir a ter uma doença coronária, cardíaca, essa doença será detectada precocemente. E mesmo que ela aconteça, as consequências serão menores, porque o tratamento é mais precoce. E depois, a orientação que a mulher precisa receber, né? É impossível a pessoa sair fazendo exercício no final de semana sem ter passado por uma avaliação clínica antes. É por isso que nós frequentemente encontramos alguém caindo morto no Ibirapuera, nos clubes assim por diante. Então, é preciso que haja uma orientação médica para que o exercício seja orientado adequadamente sob orientação médica. E qualquer médico, clínico ou cardiologista tem condições de orientar. Não existe esse medicina do esporte como se fosse algo tão extraordinário que tem que procurar um especialista em medicina do esporte. Isso praticamente não existe. O que tem que procurar um médico que seja bem orientado, um médico capacitado que vai saber orientar perfeitamente uma mulher quanto ao exercício a ser feito. E são esses alertas, essas orientações que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica está fazendo com a campanha Mulher Coração, é isso, doutor? Exatamente, é porque nós percebemos... É uma campanha permanente, É uma campanha permanente e nós percebemos que realmente a prevenção da doença cardíaca na mulher é relegada a um segundo plano. Quer dizer, ela não se preocupa muito com a doença cardíaca. O tanto que ela se preocupa com a parte ginecológica é o menos que ela se preocupa com a doença cardíaca dela, com a hipertensão arterial, por exemplo, que é outro fator de risco importante, né? Isso é uma característica do sexo feminino. Então, nós chamamos a atenção de que, do jeito que ela vai ao ginecologista, ela precisa ir ao clínico, ao cardiologista, para ver se ela está em condições de fazer exercício na proporção em que faz e também se avaliar os fatores de risco que ela tem, para se atuar nos fatores de risco de maneira enérgica e orientar, né? Quer dizer, fazer uma orientação dietética adequada, uma orientação dos hábitos de vida, uma orientação para o estresse, orientação quanto à necessidade de se tirar férias, de final de semana ser repouso, não levar trabalho para casa, de tal forma que tudo isso é importante, porque a mulher tem várias funções, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa e ela é uma profissional hoje, e que trabalha sob estresse. O estresse é realmente um fator de risco para a doença arterial coronária. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Imagina, Boa tarde para você. Eu que agradeço.